Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa tarde. Boa tarde, Leandro. Bem-vindo de volta aí ao CBN Brasil e aqui ao Viva Voz. Muito obrigado. Cássia Godoy está cobrindo as férias, mais uma, né? De Milton Jung. Isso é uma denúncia? Senti um ar de denúncia. Isso aí já é sabido aqui na CBN. Os ouvintes conhecem também essa estratégia do Milton, entendeu? Então a gente fala mesmo. E estarei aqui no lugar da Cássia nesses dias. Vamos falar um pouquinho sobre a CPI. Já tratamos do assunto com a nossa repórter Thaisa Oliveira mais cedo, direto de Brasília, falando sobre o adiamento, sobre essa irritação aí do presidente da CPI, Omar Aziz, por causa do vazamento de parte do relatório pelo senador Renan Calheiros. Também há aí uma discussão sobre os indiciamentos, né? Por exemplo, o presidente Omar Aziz não concorda que houve genocídio, né? E você traz mais informações da sua apuração, certo? É isso, o Leandro, o Guilherme também às vezes vem com a gente. Tem esses componentes todos, mas tem um certo componente de ciúme também nisso tudo, né? Eles ficaram bastante incomodados pelo fato do relatório do senador Renan Calheiros ter sido vazado para a imprensa antes de ajustar esses aspectos que ainda estão em litígio, por assim dizer. Eles achavam que primeiro precisava ajustar todos os aspectos, separar ali o joio. Separar o joio do trigo. Vera Magalhães, seu áudio deu uma falhada. Tá ouvindo a gente ainda? Eu ouvi o áudio da Vera, mas fora do ar. A gente vai... alguém ligou pra Vera. Pô, pessoal, ajuda aí, né? Vera Magalhães no ar aqui na CBN. Vamos lá, você falou que tem que separar o joio do trigo, certo? E mais alguém tá ligando de novo. A Vera Magalhães vai colocar no modo avião o celular dela. A gente falando, então, sobre o relatório da CPI que foi adiado, né? A leitura e também a votação. Vera Magalhães agora conosco, então, no ar, falava, então, que a gente precisa separar o joio do trigo, é isso? Oi, voltei. Não está ouvindo a gente agora? Estou por aqui, ouço vocês. Vocês me ouvem? Ouvimos. Pois é, justamente uma fonte que está dando retorno no horário errado, Leandro, e por isso está me derrubando. Então, retomando aqui o que eu dizia, tem um certo ciúme, porque os senadores queriam ajustar todos os termos antes, fazer com que antes se soubesse tudo que podia ser retirado do relatório, justamente porque não tem consenso. E o senador Renan Calheiros adotou a estratégia de tentar transformar o seu relatório, no seu inteiro teor, num fato consumado, vazando primeiro para a imprensa, para que assim ficasse a impressão de que era aquilo e que não havia mais discussão e que o G7 estaria fechado com ele. Não é bem assim. As coisas ficaram feias, houve uma certa briga entre eles, briga no grupo de WhatsApp, briga nas reuniões que eles fazem semanalmente, e hoje vão tentar ajustar os procedimentos, mas tudo isso levou a um adiamento da votação do relatório. Nesse meio tempo, o senador Alessandro Vieira, que é suplente na comissão, mas é um dos proponentes da CPI, portanto um dos protagonistas, apresentou um relatório alternativo, uma sugestão de outro relatório. E a coisa chegou a ficar tão feia que alguns senadores chegaram para o senador Renan Calheiros e falaram que, olha, se ele continuasse com aquela estratégia, talvez fosse o caso de aprovar o relatório do senador Alessandro e não o dele. Então as coisas chegaram a esse ponto e aí agora está se tentando pôr panos quentes nisso, porque esse grupo seguiu unido o tempo inteiro da CPI, não quer que chegue separado ao final, não quer fazer com que o relator chegue esvaziado ao final, mas para isso eles contam também com a boa vontade do senador Renan Calheiros. Por exemplo, você citou a questão do crime de genocídio contra os povos indígenas, que é um daqueles sobre os quais mais tem controvérsia. Também a estratégia de denunciar Bolsonaro por genocídio no Tribunal Penal Internacional não é consensual. Acham que pode ser um tiro no pé.
E, por fim, a ideia de incluir os filhos do presidente, eu já falava sobre isso aqui na semana passada, com o Sartenberg, com a Cássia, com o Bocardi. Essa ideia de transformar os filhos do presidente em indiciados não tem consenso também, porque os senadores avaliam que vai ser lido como uma vendetta política num momento em que o presidente começa lentamente a recuperar algum tipo de popularidade. Então, não vem ao caso fazer isso um ano antes da eleição. Eles acham que é forçação de barra relacionar os filhos do presidente ao curso da pandemia. Embora eles respondam a outros inquéritos no Supremo, exista uma série de razões para que eles sejam investigados, mas não especificamente ligadas à pandemia de Covid-19. Então, são essas as arestas que têm de ser aparadas, elas deverão ser aparadas hoje e ao longo dessa semana, para que o relatório vá à votação, então, não mais nesta quarta-feira, mas na terça-feira da semana que vem, dia 26 de outubro. E agora, familiares de vítimas da pandemia estão falando na CPI do Senado. A gente vai acompanhar, então, ao longo do dia. A Vera volta hoje no CBN em Foco, né? Também para tratar do assunto com o Rodrigo Bocardi e a Carolina Moran. Eu falei errado? Ponto final CBN. Muito bem. Mas os apresentadores eu acertei. Acertou. Então tá bom. Vera, tá bom? Até amanhã. Bom começo de semana para você. Para você também. Até amanhã, Leandro. Tchau, tchau.